Essa história começa após a abdicação de Dom Pedro I e o período conturbado da regência. Nosso país se preparava para uma nova história, o Segundo Reinado. A sociedade brasileira se dividia em mundos totalmente opostos, entre o luxo da elite e o sofrimento dos escravizados, a chegada dos imigrantes europeus e os crescimentos das cidades. A vida ganhava formas constantes. Mas como essas diferenças moldaram o Brasil da época? Que marcas elas deixaram na nossa história? Isso é o que você vai ver a seguir. No Segundo Reinado, a sociedade brasileira ainda carregava fortes marcas do período colonial. No topo da pirâmide estavam os barões do café, grandes proprietários de terra, que acumulavam riqueza e prestígio, e exerciam uma enorme influência junto ao imperador. Na base, a realidade era totalmente diferente. Milhares de pessoas escravizadas que sustentavam a produção agrícola, especialmente o café, o ouro verde, que era o motor da economia. A escravidão não era apenas uma instituição econômica, mas também um elemento central da organização social. Porém, esse cenário começou a realmente mudar com a chegada de imigrantes europeus, que trouxeram novas culturas e novas formas de trabalho, e foram substituindo, aos poucos, a mão de obra escrava. Nas cidades, essa transformação ela deu origem a uma classe média urbana, que era formada por comerciantes, funcionários e profissionais liberais, que ganhavam cada vez mais espaço. Assim, o Brasil do Segundo Reinado, ele era um país de contraste. De um lado, a elite rural e escravista, que foi mantendo seus privilégios, e de outro, a formação de uma sociedade urbana, mais diversificada, que anunciava o fim de uma era e o início de outra. O processo de abolição da escravidão não foi um processo fácil, muito menos repentino. Um dos primeiros passos importantes foi a inspeção da Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravizados vindos da África. Ela é chamada de Lei Branco pelo SP, pois a Inglaterra fazia muita pressão no Brasil para abolir a escravidão, para ter mais mercado consumidor de seus produtos. Mas ela não foi realmente efetiva aqui no Brasil, pois ainda continuou acontecendo de forma clandestina no Brasil. Mas os escravocratas encontraram uma saída, passaram a comprar escravos de outras regiões do Brasil, especialmente do Nordeste açucareiro, para as fazendas de café do Sudeste. Em 1860, vários movimentos influenciaram o processo abolicionista aqui no Brasil. Alguns deles foram a Guerra Civil dos Estados Unidos, a abolição da servidão na Rússia e o fim da escravidão nas colônias de Portugal e da Espanha. Aqui no Brasil também tivemos uma forte influência no fim da Guerra do Paraguai, onde alguns escravos foram libertos para lutar no lugar de seus senhores na guerra. E isso compadeceu o exército brasileiro com relação aos escravizados. Nos movimentos abolicionistas entre 1870 e 1888, várias figuras se destacaram. Joaquim Nabuco foi o principal nome do parlamento. Já entre os abolicionistas negros, o maior destaque foi Luiz Gama. Ele nasceu livre, mas foi vendido ilegalmente como escravo, ainda criança, pelo seu pai. Mesmo assim, conseguiu estudar, se tornar advogado e usar seu conhecimento para libertar centenas de pessoas escravizadas por meio da justiça. Eu sou um advogado. E um homem preto. Mais preto que muitos dos escravos dos senhores. Para quem não sabe, eu também já fui escravizado. Tinha uma pessoa que se considerava o meu dono, portanto, eu sei o que é ser tratado como uma coisa. E posso dizer que muitos dos meus valores não foram aprendidos em livros, não. Muito do que sai dessa boca e causa admiração em vocês me foi ensinado pelos meus antepassados, por companheiros de vida, de luta, por pretos como ele, homens como José. Além dele, se destacaram também José de Patrício e André Rebouças, estudantes intelectuais e classe média urbana que também se envolveram.
Havia ainda a organização como a Sociedade de Caifases, que ajudava os escravos a fugir, e o Quilombo de Jabaquara, que abrigou milhares de escravos libertos. Em 1817, aconteceu algo muito decisivo. O exército se recusou a perseguir escravos fugitivos. Isso mostrou a resistência deles, especialmente a sua compaixão, a partir de ter conhecidos depois da Guerra do Paraguai. No ano seguinte, aconteceu também algo muito bom, que os fazendeiros eles começaram a aceitar o fim da escravidão no Brasil. Mas o que está realmente acontecendo? A princesa Isabel já está no palácio aguardando. Se ela não assinar essa lei hoje, nós invadiremos esse palácio. Ela deve assinar. O Joaquim Nabuco tem garantias de que ela sancionará a lei. Uma lei tímida. Senhor deputado, doutor Joaquim Nabuco. Meu caro José do Patrocínio, convido para integrar nossa comissão. A princesa Isabel nos espera. Obrigado. Muito obrigado. Senhores deputados, senhores senadores, talvez fosse bom incluir o Dr. Lopes Trovão, grande batalhador da abolição. Claro, muito bem lembrado. Obrigado pela deferência, mas só entrarei nesse palácio quando o Brasil for uma república. A liberdade dos escravos está muito acima das nossas ideologias políticas. O senhor está seguro de que essa lei será assinada? Podem preparar a festa. Muito bem, muito bem. Se essa lei não for assinada, o povo todo que aqui está fará não uma festa, mas uma guerra. Por favor, senhores parlamentares, a senhora regente Princesa Isabel os receberá. Boa tarde, senhores parlamentares. Senhora Regente, passo a vossas mãos a lei aprovada pelo Parlamento. Em boa hora. Promulguei nesta data um ato que meu avô, Pedro I, intentou juntamente com a proclamação da independência do Brasil. Meu pai, durante anos, lutou para que isso fosse transformado em realidade. Agora o Brasil pode se orgulhar, pois todos os seus filhos, independentemente de cor, são livres. Senhores, a Lei Áurea é uma realidade. Redentora. E de fato, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, abolindo oficialmente a escravidão no Brasil. Mas será que ela realmente foi a redentora? A assinatura da lei acontece em meio a pressões, revoltas de escravizados, movimentos abolicionistas, fugas em massas e críticas internacionais. A economia também já se transforma, reduzindo a dependência do trabalho escravo. Mas, mais do que a decisão de uma princesa, a abolição foi fruto de uma luta incansável de escravizados, libertos e abolicionistas. Chamar a Isabel de redentora simplifica a história de resistência coletiva. Afinal, quem realmente redimiu o Brasil da escravidão? As pessoas agora livres da condição de escravizados não receberam nenhum apoio do governo, nem de parte financeira, nem de parte de moradia. Então, muitos voltaram a trabalhar de forma análoga à escravidão nas fazendas de café de seus antigos senhores.
E isso mostra, isso reflete até hoje, né, em como a sociedade sobrevive e como ela foi moldada. Durante o segundo reinado, sob o governo de Dom Pedro II, o Brasil viveu intensas pressões internas e externas para acabar com a escravidão. Nesse período, foram criadas leis que aos poucos foram enfraquecendo esse sistema escravista até a sua extinção em 1888. E vale lembrar que o Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Lei Eusébio de Queiroz. Durante o governo de Dom Pedro II, essa lei foi uma resposta às pressões da Inglaterra, que já havia abolido a escravidão das suas colônias e queria que os outros países fizessem o mesmo. A lei proibiu definitivamente o tráfico transatlântico de escravizados para o Brasil, dificultando a entrada de novos escravos que vieram da África. Essa lei não deu liberdade imediata para os que já estavam em território brasileiro, mas marcou um passo importante ao impedir a renovação da mão escrava. Lei do Ventre Livre. Conhecida também como a Lei Rio Branco, declarou a liberdade dos filhos de mulheres escravizadas nascidos a partir daquela data. Porém, até completarem 21 anos, esses filhos poderiam permanecer sob tutela dos senhores de suas mães, funcionando, na prática, como uma forma disfarçada de manutenção da exploração. Foi vista como uma lei de transição que visava diminuir bastante a escravidão sem causar uma abolição imediata. Lei dos Sexagenários. Também chamada de Lei Saraiva-Cotegipe, determinava que os escravos acima de 60 anos eram libertados da mão de obra escrava. A lei ainda tinha efeito prático limitado, pois a expectativa de vida da população escravizada era baixa por conta dos esforços que eram necessários para exercer o trabalho escravo. Ainda assim, foi um marco simbólico no processo abolicionista, mostrando que o sistema estava cada vez mais fraco em questão à escravatura. Lei Áurea. Criada em 13 de maio de 1888 pela princesa Isabel, regente do Brasil na ausência de Dom Pedro II, tinha apenas 2 artigos. O primeiro, que declarava extinta a escravidão no Brasil. O segundo revogava todas as disposições contrárias à lei. Representou o fim oficial de mais de 3 séculos de escravidão no Brasil, no país. Mas o governo não deu assistência política para os ex-escravos após a abolição. A chegada dos imigrantes no território brasileiro se encontrou com um momento de grandes transformações no país. Em 1847, o senador e grande proprietário de terras Nicolau de Campos Vergueiro foi pioneiro ao contratar famílias europeias para trabalhar no país, sendo famílias essas de portugueses, alemães, suíços e belgas. Eles trabalhavam pelo sistema de parceria. O fazendeiro custeava a viagem e alojamento, enquanto os imigrantes precisavam quitar as dívidas com sua força de trabalho, participando também dos lucros da lavoura. Logo, outros fazendeiros seguiram o mesmo tipo de modelo. E já na década de 1870, o próprio governo brasileiro passou a financiar a imigração, criando o sistema de colonato, que custeava a viagem dos imigrantes, buscava reduzir conflitos entre trabalhadores e empresários do café. A vida em massa dos imigrantes no território brasileiro foi incentivada por ideias sociais da época. Inspirados pelo darwinismo, setores de elite defendiam o chamado teoria do embranquecimento. Acreditava-se que a chegada dos imigrantes brancos ajudaria a branquear a população brasileira e reduzir a presença negra na formação de identidade nacional. Assim, a imigração marcou profundamente a história do Brasil, trazendo novas culturas, tradições e saberes, mas também esteve ligada a projetos elitistas de exclusão racial e social. Foi um processo complexo que ajudou a moldar o país que conhecemos hoje e se tornar um dos países mais miscigenados que conhecemos.
Nossa visita ao Museu do Ipiranga, encontramos diversos retratos de imigrantes no Brasil, sendo elas especificamente de famílias asiáticas. Essas famílias trabalhavam tanto na colheita do café como na colheita do algodão e da cana-de-açúcar. Apesar do progresso econômico, a escravidão seguia sendo a principal base de sustentação do país. Em 1858, invasores no Rio de Janeiro, dezenas de escravizados se revoltaram, principalmente com os donos das fazendas de café, por conta dos maus tratos e pelas leis impostas. Com isso, os escravizados mostravam muito a sua coragem e o desejo de liberdade que eles tinham. O movimento foi duramente reprimido, mas mostrou a tensão que estava acontecendo em todo o país e a insatisfação de todos os escravizados. Em parte de Alferes também é um dos lugares que houve os levantamentos de outras revoltas. Com o crescimento das cidades, surgiram as primeiras revoltas urbanas. Em 1874, no Nordeste, aconteceu a revolta de Quebra-Quilos, que foi quando camponeses e comerciantes destruíram balanças e medidas que aumentavam os preços do produto. E no Rio de Janeiro, entre 1870 e 1880, trabalhadores urbanos, como cocheiros e operários, se revoltaram com a longa jornada de trabalho, o aumento do transporte e o baixo salário. Isso marcou o início da insatisfação da população nas cidades. Se esses mucker forem tão bravos quanto seu comandante, a briga vai ser boa. Entre 1873 e 1874, ocorreu a Revolta dos Muckers, em Santa Catarina, envolvendo colonos alemães e seus líderes religiosos. Ninguém aqui vai se render. Falando em nome de Jacobina Maura. O movimento surgiu devido aos conflitos internos na comunidade, disputas religiosas e tensões com autoridades locais. Os Muckers, seguidores de um líder chamado Jacobina Mendes, resistiram à repressão e acabaram sendo violentamente combatidos pelo governo. Essa revolta mostra que nem todas as tensões sociais eram urbanas ou ligadas à escravidão. Havia também conflitos de identidade, fé e organização comunitária no Brasil rural do Segundo Reinado.